Olá meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia, Zank falando. E esse vídeo eu gostaria de abordar sobre a questão econômica no Brasil. Será que a gente já chegou no fundo do poço ou a gente vai afundar ainda mais? Eu sou um tanto pessimista em dizer que a gente ainda não chegou no fundo do poço e os indicativos que nos demonstram isso aí ainda são um tanto claros. Então a pergunta não é mais e se o país quebrar, mas sim quando o país quebrar. Nas perspectivas mais otimistas, o Brasil iria quebrar em virtude do rumbo que ele está tendo ali por volta de 2025. Nas mais pessimistas, por volta de 2017, final de 2017, meados de 2018. Eu estou para chutar que a gente vai começar a ter uma plena noção do caos ali por volta dos meados de 2019. E eu quero demonstrar para vocês os indicativos que demonstram que isso está acontecendo. Basicamente, a quantidade de receita que o país está tendo não supera as despesas. Isso faz com que a gente tenha um déficit econômico. E, durante os governos anteriores, o país aumentou o tamanho da máquina pública de forma significativa, além de ter perdido várias posições em rankings de liberdade econômica. O que significa que ficou mais difícil produzir, ficou mais burocrático você fazer as relações comerciais, além do que a carga tributária que a gente tem no nosso país é extremamente elevada. Baseado nisso, o governo aumentou de tamanho sobre a justificativa e perspectiva que o mundo iria favorecer o Brasil de forma tão plena e gloriosa, de uma forma indeterminada, se esquecendo que a partir do momento que você aumenta os seus custos, aqueles custos que você aumentou deveriam ser mantidos pela mesma taxa de crescimento, que foi o que não aconteceu. O país voltou a crescer muito pouco e depois que você aumentou o tamanho dessa máquina pública, entramos literalmente em recessão a partir de 2014. Alguns dizem que foi mais, baseado nos dados econômicos, mas todo mundo sabe que o governo petista anterior maquiava os dados de forma significativa para fazer parecer que na propaganda estava tudo bem, tudo lindo, que o país ia crescer, melhorar e tudo mais. Então, quais que são os indicativos que demonstram que... E o que acontece quando o país literalmente quebra? Na verdade, de uma forma bem curta e grossa, é falar o seguinte: olha, você tem um dinheiro para receber, você que é funcionário público, você que trabalha, que você presta serviços a alguma instituição pública, você tem que receber, a justiça manda eu pagar, eu falo, olha, não tenho dinheiro. E aí, vou fazer o quê? E os indicativos que a gente tem que o governo não está tendo dinheiro é o excesso de títulos de dívida pública que ele passou a vender desde o final do governo Dilma e que a maioria sempre tinha vencimentos de 2, 3 anos, então o governo continuou vendendo esses títulos de dívida pública de uma forma muito assustadora, demonstrando que ele não tinha reservas em caixa mais nenhuma, coisa que ele tinha no passado. E você observa que a partir do momento que ele ainda continua lançando esses títulos, que a coisa realmente está feia. Embora alguns falem que a inflação esteja já controlada, vale lembrar que a inflação está controlada porque ninguém tem dinheiro para gastar. E os outros indicativos que a gente observa é que a partir do momento que o governo literalmente quebrar, e já estamos tendo sinais que isso está acontecendo, como falência de alguns estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, você observa que o governo tenta fazer absolutamente tudo para conseguir colocar as contas, pelo menos, em um determinado pé de igualdade. Então, corta uma coisinha ali, corta outra coisinha lá, só que o rombo fiscal está tão grande que mesmo que passe reforma de Previdência, mesmo que você tenha uma sobrevida com essa questão de ter sido aprovado as novas regras da CLT, você observa que o país ainda vai levar muito tempo para sair desse buraco. E a partir do momento que o governo quebra, os primeiros indicativos que você tem é a falta de manutenção básica naqueles serviços que você pode considerar como sendo essenciais. Nos serviços de saúde, por exemplo, você começa a ter falta de material básico, de gases, luvas, seringas. Tanto é que eu vi uma reportagem essa semana no hospital lá do Mato Grosso que eles iriam precisar desativar as UTIs porque não tinha mais sequer oxigênio para dar para o pessoal. Estava faltando gás para fazer comida, entre outras coisas. Além do que, já tem
em todo o Brasil, muitas unidades básicas de saúde sendo fechadas por falta de investimentos, falta de manutenção em si. Dentro do setor de policiamento, você observa que vocês também já têm os indicativos, como se o serviço já não fosse ruim, necessitando obviamente um maior número de efetivo, um maior ronda e patrulhamento ostensivo. Você vai começar a observar que os patrulhamentos passarão a ser menos frequentes, que a polícia só vai passar a funcionar em horários comerciais. Isso tende a ser dilapidado cada vez mais. Por quê? Porque não tem dinheiro para simples manutenção. O reajuste de salários públicos, esses aí podem esquecer, o governo já está entrando também com planos de demissão voluntária, que talvez salvem alguns bilhões aqui, outros ali, mas o fato é, o dinheiro acabou. E a partir do momento que o dinheiro acaba e que você tem que esses servidores públicos, que em tese são essenciais, pelo menos a questão de saúde, educação e segurança, não os demais que são só parasitas de uma determinada burocracia, você observa que esses serviços considerados básicos, eles passam a ficar piores do que eles já são. E quem depende de serviço público de saúde, quem precisou ir numa delegacia, pode observar de forma bem clara e nítida que isso que cada vez fica pior. Você tem certos lampejos de melhoria, muitas vezes por intermédio do advento da tecnologia, mas de uma forma básica o sistema está se deteriorando. Na saúde, como foi explicado, você tem hospitais que vão ser fechados, ambulâncias, você vai começar a ver várias delas paradas por falta muitas vezes até de combustível. Segurança pública, você até observa, nossa, mas os índices de criminalidade não estão crescendo quase nada. Eu precisei uns tempos atrás fazer determinadas ocorrências aqui na delegacia da minha cidade. Eu fui lá 5 vezes para tentar entregar uma investigação que eu fiz de um objeto que foi roubado de mim e eu não consegui falar com o delegado, só para vocês terem uma noção. Sem contar o número pequeno de efetivo, entre tudo mais. Na educação, vai ser impossível para o governo abrir mais novas vagas, assim como ele já tem cortado as verbas, principalmente das áreas de ciência e tecnologia. Chega a ser lamentável. E quando tudo isso acontecer, quando essas influências, quando esse dinheiro precisar realmente ser cortado daqueles órgãos que são burocráticos, que muitas vezes você precisa dele para você realizar determinado procedimento, seja numa prefeitura, seja num órgão estadual ou federal, como por exemplo uma Secretaria da Fazenda, um INCRA, um IBAMA, lembrando que o pessoal que está fazendo, por exemplo, o GEL e o Cadastro Ambiental Rural já está com o INCRA parado há mais de 60 dias. Então você observa que são eventos e fatos um tanto claros que demonstram que o país quebrou. Só que quando literalmente quebrar, você vai observar que os setores públicos funcionam com uma determinada espécie de engrenagem, onde um documento precisa de outro, eles fazem com que a máquina do sistema econômico literalmente pare. Porque muitas vezes você precisa de determinado documento para vender o seu produto, para exportar o seu produto, e você não tem esse documento. Aí algum órgão que ainda está porventura funcionando vai lá, te aplica uma pesada multa, enfim, a máquina pública literalmente para. Aí você vai começar a ver, a partir de meados de 2019, servidores públicos querendo reajuste com base na inflação, fazendo greves porque não vão estar recebendo, como já está acontecendo em alguns determinados estados, e aí a coisa fica feia. Sem policiamento, sem saúde, educação indo para o espaço, jogando os índices de qualidade da educação lá para o buraco. E essa é a sociedade que a gente está criando, que quanto menos educação, maior ele vai aumentar os índices de criminalidade e a coisa estoura, a coisa explode. E aí o governo muitas vezes tentando fazer aquelas mágicas econômicas, provavelmente vai tentar imprimir dinheiro, o que faz com que a nossa moeda se desvalorize um tanto mais, que nossa competitividade para poder comprar produtos, para a gente manter as nossas tecnologias básicas funcionando, tanto na nossa indústria como no nosso setor de serviço, são prejudicadas e a gente passa a vender novamente só commodities.
Então a gente volta alguns degraus no que a gente pode chamar de uma escada de níveis econômicos, fazendo com que, por mais que o país saia da crise dentro de alguns anos, a partir do momento que ele literalmente sinta na carne a necessidade de jogar fora órgãos reguladores, tanta burocracia, tanta necessidade de controle, a gente ainda vai ficar muito tempo pagando a conta sem nenhum tipo de investimento, porque isso que foi gasto, que terá que ser gasto, vai ter que ser utilizado muitas vezes só para pagar as dívidas que foram contraídas de forma anterior. E se você for pensar em inflação, quantos milhares de famílias não vão baixar mais ainda da linha de pobreza? Quem é da classe média muitas vezes vai voltar a ser pobre em virtude dessas palhaçadas que nossos governos fizeram. Então eu falo para vocês, é algo para se preocupar, é algo para querer cobrar sempre mais liberdade econômica dentro do nosso país, porque a coisa vai ficar feia. Eu digo, a crise real não começou ainda. Então, o que será que a gente vai fazer quando a máquina pública realmente parar? Já pensou nisso? Então, acho que por hoje esse vídeo é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!